Sabe quem são os vices dos candidatos ao governo de Mato Grosso e os suplentes dos postulantes ao Senado? Não? Saiba agora na reportagem quem são essas pessoas e como é feita a escolha de um cargo que quase sempre não é lembrado pelo eleitor. A palavra vice não é algo que desperta entusiasmo no brasileiro. No futebol, esporte mais popular do país, esse status soa quase como um prêmio de consolação. E na política, será que o eleitor se importa? Se você for analisar o que ele vai fazer, o vice não faz nada. Quem faz mesmo é o candidato principal. Acho que já até é uma cultura, né, do povo, só focar no principal, né? Mas o analista político Vinícius Carvalho aponta que os vices não cumprem somente a função de substitutos. Tem a função administrativa, quer dizer, o governador pode assumir secretarias de Estado, né? Embora a boa sabedoria política não recomenda, né, que ele assuma, porque tem uma frase do Tancredo Neves que diz, né, que não se nomeia quem não se pode demitir. O vice é indemissível, né, como vice, mas enfim, ele pode, e houve casos recentes, né, de vice assumirem secretarias, ou ele pode assumir projetos específicos, programas dentro do governo, né, como a maioria dos vices assume, e tem a função política, porque em geral o vice, na composição da chapa, ele é uma peça de articulação importante, ele é um equilibrador do titular. Então ele passa a ser, na gestão, ele passa a ser um articulador com a Assembleia Legislativa, com partidos, com empresas, enfim, atores políticos de forma geral. Hoje, pela situação, quem concorre a esse cargo na chapa Amor à Nossa Gente, encabeçada por Lúdio Cabral, do PT, é Teté Bezerra, do PMDB, deputada estadual e esposa do presidente do PMDB em Mato Grosso, Carlos Bezerra. O Lúdio está como vice a Teté Bezerra. Inicialmente ele queria repetir a aliança federal PT-PMDB, vinha articulando fortemente nesse sentido. O vice que ele trabalhou foi o Rogério Ferrarim, né, que foi candidato a prefeito lá de Lucas do Rio Verde, mas acabou não podendo vir. Então veio a Teté Bezerra, que seria essa questão do PMDB, o fato de ser mulher também e de trazer o PMDB, porque o Lúdio é muito concentrado em Cuiabá, né? Foi vereador em Cuiabá e foi candidato a prefeito de Cuiabá. Mas ele é pouco interiorizado e o PMDB é um partido que tem forte presença no interior do estado. Já pela oposição, o produtor rural Carlos Fávaro, do PP, foi escolhido na coligação Coragem e Atitude para Mudar, liderada por Pedro Taques, do PDT. O Pedro Taques é isso, ele tem um perfil muito centrado em Cuiabá, né? Vamos lembrar que na última eleição, dos 700 mil votos que ele fez para senador, 230 mil foram só em Cuiabá, né? Se pegar a Grande Rondonópolis, então, dá quase metade da votação dele, e esses 3 municípios somam aí 1/3 do eleitorado do estado. Então ele é muito centrado na região sul e com pouca presença na região norte. E carregava um déficit muito grande junto ao agronegócio, falava-se muito de uma resistência do agronegócio ao nome dele. Então o Carlos Fávaro veio completar no aspecto regional, porque ele vem de Lucas do Rio Verde, ele é domiciliado em Lucas do Rio Verde, e também do ponto de vista setorial, ele traz o agronegócio, pelo menos uma fração, né, uma parcela desse agronegócio, porque ele é presidente da ProSoja. Pela terceira via aparece o médico Araí Fonseca, do PSD, da chapa Viva Mato Grosso, do candidato José Riva, também do PSD. O Riva é isso, já ao contrário do Lúdio e do Pedro. O Riva é muito forte no interior do estado, né, tem um perfil de votação como deputado muito espalhado, mas com forte concentração ali na região da Grande Juína, ali, né, no noroeste, também na região norte, Vale do Arinos, ali, região norte, pinga um pouquinho na Grande Castros também e no Araguaia, mas ele tem pouca entrada nos 3 grandes colégios eleitorais, Cuiabá, Vaza Grande e Rondonópolis, né? Então, veio o Araí da Fonseca, que é do partido dele, não foi secretário de Saúde Municipal, e é de Cuiabá. Então, traz esse aspecto regional, traz Cuiabá e traz a área de saúde, que hoje é o principal clamor da população e é uma área em que o Riva tem pouco trânsito, né? Além desses candidatos que estão melhor colocados nas pesquisas, há ainda o Intercler Ribas, do PHS, da chapa Mobilizar e Humanizar, do candidato José Marcondes Neto, Muvuca, e Marco Natali, do PSOL, com José Roberto, também do PSOL. Não são somente os candidatos a vice-governador que chamam a atenção do eleitorado. Os cargos de primeiro e segundo suplentes ao Senado também vêm chamando a atenção. Até porque este cargo já passou por vários rodízios no estado, como, por exemplo, Cidinho dos Santos, que ocupou o lugar de Blairo Maggi, ambos do PR, e também Oswaldo Sobrinho, que ficou na vaga do democrata Jaime Campos. Entretanto, essa troca pode gerar conflitos, a exemplo da suplência do senador Pedro Taques, do PDT, que é candidato ao governo. Existe uma polêmica porque a decisão tomada lá atrás foi que o Fiuza seria o primeiro suplente, né, e o Medeiros seria o segundo, né? Mas a ata lavrada coloca que o Medeiros é o primeiro suplente e o Fiuza é o segundo, né? Então, no caso do senador Pedro Taques ganhar a eleição, ele vai ter que renunciar ao mandato de senador, e aí hoje o entendimento é que o José Medeiros, lá de Rondonópolis, né, que é do PPS, inclusive, seria o primeiro suplente. Como eu falei, o Abicalil tem processo contra essa situação, porque
para perder o mandato, ele foi o terceiro na eleição de senador de 2010, né? Se o Táxi perdesse o mandato, ele assumiria, o Abicalil, e o próprio Fiuza vem fazendo questionamentos. Mas hoje o entendimento, nesse momento, se hoje o Táxi renunciasse, o primeiro suplente é o José Medeiros. Diante disso, o analista lembra que na urna eletrônica, ao menos o eleitor poderá ter conhecimento dos postulantes, a vice e as suplências. Hoje a legislação eleitoral já obriga, por exemplo, quando o eleitor apertar o número, né, do respectivo candidato, vai aparecer a foto do candidato, o nome dele e o seu vice. Hoje a legislação já obriga que em todo material de campanha, de propaganda, se divulgue o vice. Mas a nossa cultura realmente política ainda é muito personalista, né? Ainda é muito focado no cabeça de chapa. Então é possível que boa parte dos eleitores não saiba quem são os vices.